Olá pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Lição da Escola Sabatina. Ai, que safadeza! Bom, e o tema de quinta-feira é Jesus, o Novo Israel. E bom, pensando nisso, a gente já imagina o que pode ser retratado. Mentira, a gente não imagina. Mas, como eu li, eu sei mais ou menos do que vai falar. Então, a gente vai ver uns paralelos aí entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, coisas similares assim que Jesus se relacionou, entendeu? E aqui começa falando que há cristãos que, apesar de acreditarem em Jesus, elas não aceitam, ou seja, elas acabam duvidando das histórias registradas nos livros de Moisés. E eles alegam aceitar a pessoa de Cristo, mas rejeitam o testemunho de Moisés. E vamos ser bem sinceros, isso é um grande problema, né? Porque, tipo assim, Moisés, ele fez parte de uma grande história, assim, da maior parte, assim, história do Novo Testamento, do Antigo Testamento. E eu acho interessante porque ele fez grandes papéis importantes nisso tudo. Ele batalhou, ele lutou, ele segurou as tábuas dos 10 mandamentos. Ele fez tanta coisa e mesmo assim as pessoas assim simplesmente alegam que essas histórias não são reais ou duvidam, entendeu? Aí eu me questiono assim, não faz sentido. Frajola, se você for me atrapalhar, saia. Continuando. Eles alegam aceitar a pessoa de Cristo, mas rejeitam o testemunho de Moisés. E aqui já fala, né, como eu já falei para vocês, que isso é um problema sério. Especialmente quando lembramos que Jesus citou Êxodo em outros livros de Moisés como a palavra de Deus cheia de autoridade. E esses versículos se encontram em Marcos 12, 26, se encontra também em Lucas 16, 31 e também Lucas 24, 27. Eu vou ler um aqui com vocês. E eu acho ele muito importante também, que se encontra em Lucas 24, 27, que é o último. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, impunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Mas já confirmando. O próximo se encontra em... Eu vou ler todos. Se encontra em Marcos 12, 26, que diz o seguinte: quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhes falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? E o próximo verso se encontra em Lucas 16, 31. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, tipo assim, tá bem explícito que tá escancarado, na verdade, que tem grande relevância sim, tem grande importância sim, tudo que ele escreveu, tudo que ele falou, tudo foi inspirado por Deus, tudo tem grande relevância sim, tem grandes ensinamentos, a história deles tem grande relevância porque, cara, a história, meu Deus, é uma grande história assim que foi de lutas, de perseguição, de sofrimento, de luta pela palavra, da entrega das pessoas, de Moisés também, do esforço dele, do trabalho dele, de tudo, sabe? E simplesmente as pessoas jogam isso assim, como se não fosse nada. Não só a história, os livros que Moisés fez têm grande relevância, mas também todos os outros que fizeram têm grande relevância, assim, na história. Não só é o Novo Testamento que presta, que, tipo assim, a gente deve seguir e o Antigo Testamento foi abolido. Não, nunca leve em consideração isso, certo? Nunca isso será verdade. E tanto que Jesus fala que o próprio Jesus disse que rejeitar Moisés era o mesmo que rejeitar ele, para você ver aí a grande importância que isso tem se você fizer isso e só achar que o Novo Testamento é o que eu devo seguir, que eu devo realmente as histórias que eu devo acreditar.
E aqui fala que, portanto, crer realmente em Cristo significa também levar a sério os escritos e as declarações de Moisés, bem como do restante do Antigo Testamento. Se é uma coisa que está na Bíblia, que foi colocado, que Deus restituiu, que Deus abençoou para colocar, por que eu só vou acreditar em parte dela e vou rejeitar uma parte dos escritos simplesmente porque eu quero? Então a gente sabe que isso é uma das coisas erradas que a gente muitas vezes faz. A gente não. Tem pessoas, né, que acabam simplesmente fazendo isso, entendeu? Seguindo, lendo, entendendo, achando que essa parte tem grande importância, mas essa outra parte não tem relevância, não tem importância. Mas tudo isso aqui foi uma parte importante e marcante na história bíblica e na história como um todo. E aqui fala também que a vida, o ministério e a missão de Jesus não podem ser entendidos corretamente sem levar em consideração a história de Israel registrada nos primeiros livros da Bíblia. E você vai ver por quê. De fato, Jesus reviveu de certa forma a história do povo de Israel. No início de sua existência, Israel buscou refúgio no Egito, onde cresceu e se tornou uma grande nação antes de ser chamado para a terra prometida, certo? Da mesma forma, o Egito foi um lugar de refúgio para Jesus ainda criança. E aqui fala, assim como Jacó, que se tornou Israel, que está em Gênesis 32, 28, teve 12 filhos e Jesus escolheu quantos discípulos? 12 discípulos. Para espalharem seus ensinos e fazê-los crescer entre o povo de Deus. Olha as semelhanças aí batendo. E aqui fala, à medida que os israelitas se multiplicavam, tornavam-se uma ameaça para os outros povos ao seu redor, o que gerou perseguições e tentativas de destruição. O mesmo aconteceu com os primeiros seguidores de Cristo. O que foi que aconteceu? Eles foram crescendo, foram expandindo, foram fazendo o que tinham que fazer. E como aqui diz, né, eles cresceram rapidamente, mas também foram vistos como uma grande ameaça. E ocorreram tentativas de perseguição, de destruição e perseguição, né? E aqui fala que é muito importante que vocês leiam também no livro de Atos, o capítulo 2, o 4 e o 5, certo? Não deixem de ler. E o crescimento da igreja, portanto, não se deu de maneira fácil ou em um cenário perfeito, como foi do mesmo jeito. Assim como aconteceu com Israel, a vida de Cristo foi marcada por desafios constantes, ou seja, mais outro aí, paralelo, né? Tipo assim, que a gente pode comparar e tipo a gente sabe que tudo que Deus faz, tudo que Jesus faz, eles têm grandes significados, têm grande importância. É uma coisa que é profunda, entendeu? Não é uma coisa rala, assim, que fica assim, é uma coisa muito profunda, então tem grande significado. Se ele fez uma simples coisa, tem um grande significado. Justamente essa questão de que Jacó, né, teve 12 filhos e Jesus escolheu 12 discípulos. E aí a gente vê que também ele fez para crescer, né, entre o povo e eles fazer, ensinar e tudo mais. E aqui fala também, né, que quando as coisas pareciam estar indo bem em seu ministério, eles sempre se deparavam com grandes dificuldades e ameaças, o que aconteceu, né, com Moisés e com aquele povo. O ministério de Jesus cresceu de forma extraordinária, como vemos no Evangelho de Marcos. Jesus muitas vezes procurou evitar ser o centro das atenções para não provocar oposição. Isso realmente foi um dos cuidados que Jesus mais teve, assim, porque, tipo assim, eu entendo, sempre bom a gente evitar e, tipo assim, procurar tipo assim, evitar essas coisas, sabe? Evitar picuinha, tipo assim, para que a gente não tenha menos quebra de cabeça, sabe? Esse tipo de coisa é sempre importante e a gente tomar cuidado com isso também. Mas eu achei muito interessante essa questão, né? Jesus, o novo Israel, porque ele fez, tipo, de formas diferentes aquilo que aconteceu no passado. E eu achei isso bem interessante. E tem a pergunta que faz, perguntando se tem mais alguma coisa que você possa incrementar nessa questão toda do povo Israel, né? Do ministério de Jesus. Só que o que eu vejo é que, tipo assim, tudo tem grande significado, tudo se conecta, sabe? E eu achei isso muito interessante, porque Jesus, ele faz, tipo, uma coisa, assim, bem cuidadosa, bem elaborada, e ele sabe o que ele tá fazendo, sabe? Ele já faz isso de propósito para que a gente possa entender, sabe?
Então já não resta mais dúvidas, entendeu? Que se até Jesus disse que se tivesse rejeitando a palavra de Moisés, a gente estaria rejeitando o quê? Ele também. Então que a gente possa tomar cuidado com isso e realmente procurar estudar bem antes de agir dessa forma. E simplesmente cortar o que você quer, o que você acha que não é verdade e tudo mais. Sempre procure estudar, pedir discernimento a Deus para que você não possa fazer esse tipo de coisa. Então, é isso. A lição fala sobre isso e eu achei bem interessante, porque é uma coisa que realmente é marcada. São as duas, assim, o Antigo e o Novo Testamento são histórias muito marcantes e que têm grandes significados. E Jesus sempre destacou que é muito importante e relevante a história de Moisés, os livros do Antigo Testamento. E é isso. Eu gostei bastante disso. E é sempre bom a gente tomar cuidado em relação a isso, porque acho que eu já ouvi, tipo, pessoas falando isso pra mim também, sobre que, eu acredito mais nessa parte do que nessa parte, entendeu? Principalmente, eu creio que você já deve ter ouvido que muitas pessoas acreditam que o Antigo Testamento foi abolido, ou que pelo menos parte dele. Ou que pelo menos parte dele, entende? Mas não é assim que funciona, tá? A Bíblia tá completinha aqui, ó, pra você. Não é só o Novo Testamento que tem aqui, é o Antigo e o Novo, tá certo? Bom, e é isso. A lição de quinta-feira eu vou encerrando por aqui, mas antes vamos fazer uma oração, né, para entregar o dia ao nosso Pai. Santíssimo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui para mais uma lição, estamos finalizando mais, né, uma lição de quinta-feira. Eu sou grata ao Senhor por todas essas pessoas estarem assistindo a lição e que elas possam ter compreendido, né, a importância e a relevância que Moisés teve e tem nas nossas vidas até hoje, porque tudo que ele viveu, tudo que o povo viveu com ele, são de grande relevância e grande importância. O trabalho dele foi incrível, ele fez um grande trabalho, um importante trabalho, e é como o Senhor disse, né, que se a gente rejeitar ele, a gente estará rejeitando ao Senhor, porque o Senhor usou ele, o Senhor falou com ele, o Senhor teve momentos com ele, o Senhor, através do Senhor, ele fez grandes coisas aqui nesta terra, e teve grande relevância tudo, ó Pai, porque foi através de Ti. Então que a gente possa focar e realmente entender que tudo isso aqui é real, a gente não possa duvidar, mas que a gente possa crer, ó Pai, fielmente em Tua palavra. E não só colocar como relevante aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que a gente vê aqui nessa palavra aqui, ó Pai, na Tua palavra, ó Pai, na Bíblia Sagrada. Então, nos abençoa, nos ilumina, abençoa cada pessoa que está assistindo, que ela possa estudar mais a Tua palavra, que ela sinta esse desejo em seu coração. E é isso, ó Pai. Concede um ótimo dia para cada um de nós e nos fortalece hoje e sempre. Amém. Bom, pessoal, e é isso. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Dê tchau. Já que você tava resmungando.